Dia, bom dia, a paz do Senhor seja contigo, seja bem-vindo aqui à nossa página, nosso grupo Mulheres Internacionais, e hoje seguiremos aqui o nosso estudo, iniciando um novo livro, o Evangelho segundo João. Hoje meditaremos aqui, faremos a introdução de todos os capítulos e especialmente tomar aqui as lições do capítulo 1 a 3. Então já conecta aqui conosco, envia esse convite para mais pessoas, para que também seja edificada a fé, muitas grandes lições. A Bíblia já está aqui conosco. Já pega aí a sua Bíblia e vamos aqui estar nesse momento presente. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, povo lindo de Deus. Tudo bom? Graças a Deus, tudo na santa paz. Abençoado dia, né? Avante, sempre perseverando, né? Como diz a palavra, ao que perseverar até o fim, receberá a coroa. Com alegria então, e contentamento nela aí. Porque se a gente não tiver alegria, eu, por exemplo, né? Eu fico pensando assim, se hoje eu passar o dia para baixo, o dia vai ter 24 horas para mim, né? Se Deus não me levar antes. E se eu passar com alegria, vai ter o mesmo tanto. Então, eu quero aproveitar de bem com a vida. Que lição! Já começa inspirada nessa lição, né, Viva? Faz toda a diferença. Circunstâncias, essas do mundo, essas aflições sempre tereis. Mas se a gente enfrenta com alegria, até para resolver é mais fácil. E a alegria do Senhor é nossa força. A gente confiando nele vai manifestar. Glória a Deus. Então vamos consagrar esse instante para a gente tomar aqui a introdução, né, desse evangelho lindo. A Isa até confirmou ontem, mas devido, né, imprevisto, ela teve que viajar logo cedinho para uma cidade próxima. Está na estrada. Deus o proteja e direcione. Sempre é a diversão. Glória a Deus. Querido Paizinho, Deus amado, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pela Tua proteção constante, Senhor, nos guarda em todos os nossos caminhos, na entrada, na saída, nos conduz, direciona, Senhor, nos protegendo sempre. A cada uma de nós aqui, o Senhor conhece o nosso dia, a nossa vida por completo, Senhor, que esteja sempre em nossa presença e que nós possamos, Senhor, entender a Tua mensagem, ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento. Permanece conosco nesse instante, nos usa conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, revela que possamos transmitir, Senhor, com a simplicidade, com uma forma perfeita para o entendimento e execução dessa prática, porque a gente sabe a importância, o quão precioso é estarmos aqui à mesa, tomarmos essa porção tão abundante que nutre o nosso espírito, nossa alma, nosso caráter. Então permanece conosco, Senhor. Nós já te agradecemos e nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Isso mesmo. A mensagem do Evangelho de João. Eu vou ler a introdução, ela ficou um pouquinho extensa. Mas eu acho bem relevante, né? Quando a gente já sabe, pelo menos sou dessa, eu gosto de saber a sinopse do livro, a sinopse do filme, para saber se eu vou realmente dedicar E aí, o texto que você lê aí sempre é muito claro. Faz bem, lê sim. Importante. Vamos lá. A mensagem de João, ela se traduz, né, como uma pregação da autoria do próprio João, o apóstolo de Jesus. E ele foi escrito no final do século I, cerca do ano 85 depois de Cristo. E João, o significado vem do hebraico e aramaico Yohanan, que significa o Senhor favoreceu ou o Senhor é compassivo. Ele era filho de Zebedeu e primo do Senhor Jesus. Ele e seu irmão Tiago deixaram o ofício de pescador para seguir Jesus Cristo e ambos foram designados apóstolos. O Senhor os admoesta severamente por sua impiedosidade e proeminência e até lhes põe a alcunha de filhos do trovão. Mais uma vez que a graça fez
seu efeito neles, tornaram-se sensíveis e profundos espiritualmente. E João até mesmo se recostava no peito de Jesus devido ao especial afeto que ele lhe havia conferido. Então a gente sabe que a repreensão, a instrução, quando alguém nos dá uma instrução, quando alguém nos dá uma orientação, mesmo que severa, é por amor, né? E a gente tem que aprender isso, né? Porque alguém se importa em corrigir ali sua rota, em lhe admoestar. Porque se a pessoa não se importa, ela não faz questão de lhe instruir para melhorar. Então aqui a gente já toma essa grande lição, né? Eles reconhecem isso de Jesus e o amam mais ainda pela dura advertência, né? E você falou aí de uma pessoa sábia, né? Porque a pessoa sábia aceita o amor e a exortação. Mas quando a pessoa não é, daí perde tudo isso, né? Até se ofende, né? Então, a João se atribui os cinco livros do Novo Testamento. Esse que nós vamos ler agora, que é o quarto evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, que é o último livro, né? E Bíblia sabia que eu temia ler o Apocalipse. Eu fiz o estudo do Apocalipse quando a gente, né, há 3 anos atrás, quando a gente está reunido no grupo, no Movimento Freedom. E lá foi onde mas eu temia ler Apocalipse, de tanto que, por isso que é importante a gente meditar na palavra de noite. O pessoal fala, ai, que é o fim, que é isso. Então, eu sempre meditava, né? Tinha um hábito diariamente ler ali sempre a Bíblia. Mas o Apocalipse eu temia, por conta de falar das feras, e se aquilo é o fim do mundo, até filmes mesmo, né? E olha como é as crenças, né? As coisas que a gente ouve. Isso que eu ia te falar, porque eu também tinha muito... Eu não, na verdade, eu não tinha muito interesse em ler, porque eu sempre ouvia, é muito cheio de simbologia, é muito difícil de entender. Então eu já ia com essa ideia de que é tão difícil que eu não quero nem aprender. Eu não vou entender, né? E mesmo que algo seja difícil, a gente precisa ver, né? Então, quem já tem essa mesma crença aí, que colocaram esse estigma, já desprende. Vale, realmente faz todo sentido. Assim, libertador, né? Um conhecimento que vale a pena você realmente ter. E se tiver medo, como eu tinha, no caso de ir só e de meditar. Então, a gente está aqui realmente nessa egrégora, nessa energia juntas, para que a gente possa, né, realmente tomar mais aí da revelação e realmente meditar nessa palavra. Então, o Apocalipse ele é um livro muito revelador e vale a pena, sim, conferir. Então, o João ele esteve exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por testificar o Evangelho, né? Testificar Jesus Cristo. Então, o Evangelho aqui em João, ele contém passagens em paralelos com os outros, né? Com os 3 de Lucas, Mateus e Marcos. E as passagens similares são apresentadas de forma bem diferente. Por questões, a linguagem, né? João usa uma linguagem mais simples. E também pela forma, né, de falar e pregar o Senhor Jesus, assim como os lugares de seu ministério. São bem distintos. O objetivo do relato de João se concentra em declarar testemunho de que Jesus Cristo deu de si mesmo como Filho de Deus encarnado e como Salvador do mundo. Isso se explica em virtude das teorias filosóficas, né, e também que se pregam até hoje pelo Império Romano. Então, quanto às coisas espirituais, em particular a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele ressalta muito aqui nesse texto do Evangelho de João a divindade, né, de Deus, de Jesus, o Filho, e do Espírito Santo. E narra o testemunho do João Batista, né, acerca do Cordeiro de Deus, e revela não somente como filho do homem, mas também como filho de Deus. Tudo nele revela a Deus e enfatiza a mensagem de vida eterna e abundante ao que o reconhece como tal. Então ele nos fala amplamente da revelação da divindade do Senhor, o verbo, a palavra de Deus, né, da necessidade de um novo nascimento, regeneração, que é até no capítulo 3, onde a gente vai falar do novo nascimento, né, que é o texto mais conhecido, Nicodemos e Jesus. Uma conversa que realmente dá esse entendimento que é o novo nascimento, que é essa regeneração do velho, sair do ponto A para um ponto de transformação, né? Fala também do sacrifício do Cordeiro, a eternidade e a pré-existência de Jesus, a onipotência e onipresença e onisciência, e a sua sabedoria perfeita
e sua santidade única e absoluta. Ele se diferencia dos outros 3 relatos do Evangelho em que nos revelam as obras do Senhor, o que ele fez, e este nos revela a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. E Jesus apresenta o Pai que o enviou e o Espírito Santo, que ele enviaria como Consolador. Mostra milagres de diversos tipos, assim como a parábola ilustrativa de sua pessoa. Ele nos fala de sua morte como Cordeiro de Deus, sacrificado precisamente durante a celebração de Páscoa, e de sua ressurreição e ascensão ao Pai. Este evangelho é sempre mais recomendado para quem inicia uma vida cristã, devido à simplicidade e o grande impacto dos recém-convertidos. Então, João ele é conhecido como o pregador do amor, né? Ele, inclusive, é um dos únicos discípulos que não fogem diante da crucificação. Ele fica ali até o último instante. Jesus entrega a Maria e diz: esta é tua mãe, cuida, né? Então, é uma honra. Realmente, ele não se acovardou ali diante, porque a gente sabe que a gente confessa a nossa fé, a gente diz, mas diante da prova, na hora da ação, muitas vezes a gente se acovarda, né? Então, aqui com o João, a gente vê essa prova realmente de prática, né? E ele não disse que estaria diferente de Pedro. E ele, tudo que ele viveu, né? E se manter firme e fiel, né? Porque como você falou, ele cuidou de Maria depois que, quando Jesus morreu, né? Foi morto, ele que abrigou Maria, porque provavelmente José já tinha falecido, né? Então você vê como é do amor mesmo, né? Ele foi aquele companheiro. Assim como nós temos amigos de toda uma vida, né? Amigos que não importa, você pode fazer um tempão que você não vê, e quando você procura, parece que você conversou ontem, você continua hoje a conversa e vai-se embora, né? Uma sintonia, né? E naquele tempo, mais ainda, né, do que hoje, a mulher que não tinha um irmão, um esposo, um filho homem, ela ficava vulnerável diante da sociedade, né? Então ali ele confia exatamente porque aquela era a circunstância daquele momento, né? Hoje a gente tem conquistado, e isso é muito recente ainda, né? Essa independência, poder trabalhar, porque até os anos 88, pelo menos aqui no Brasil, a mulher só estudava ou só trabalhava com consentimento do pai ou do esposo, né? Não tinha essa autonomia. Então, por isso essa importância de ter ali um homem à frente, né? E a gente já começa aqui no capítulo 1, Biba, o verbo feito carne. Pode seguir aí, amada. Tá. Na minha versão fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Em outras traduções, fala como verbo também, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Eu vou prosseguir mais um pouquinho. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Maravilhoso, né? Ele apresenta Jesus aqui como mostra a divindade de Jesus e que ele veio para a Terra como homem. Ele deixou a divindade dele e veio como homem. E ele era a luz, né? E a luz dele incomodou a escuridão. E a escuridão, só que onde a luz chega, a escuridão vai, né? Chega no seu quarto à noite, acende a luz. A escuridão vai embora, porque a luz é muito mais forte que a escuridão, né? Então, quando Jesus chega na vida de alguém, ele transforma tudo.
Ele ilumina todos os cantos, né? E assim é. Todas as coisas, que fala que todas as coisas foram feitas junto com ele, né? Ele estava junto. Glória a Deus. E no versículo 16 diz, de sua plenitude recebemos todos nós, e graça após graça. Então é o todo, né? A palavra que você fala sempre, a plenitude. Então quando o Senhor chega em nossa vida, realmente é esse todo, né? Glória a Deus por esse sábio entendimento. E aqui ele já fala desde o princípio. Muitos dos evangelhos vai falar dele após receber o ministério. E aqui não, ele fala lá desde o início, porque no princípio, lá em Gênesis, Deus diz, haja luz e houve, e haja água e haja os animais, e foi se criando, né? E ele fala, então, façamos. Deus estava junto. Coletivo. Glória a Deus. Você segue a partir do 19, que João Batista prega no deserto. Esse foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? E João lhes disse, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Aqui, quando ele foi perguntado quem ele era, ele não mentiu, ele foi muito claro em dizer quem ele era, porque Cristo era muito esperado, né? As escrituras já falavam dele, né? Mas quando aparecia alguém, eles já corriam lá para saber se ele era o Messias, né? E João deixou claro que ele não era, e deixou claro que quem vinha depois dele, ele batizava, mas quem vinha depois dele já existia antes dele, né? Já era o Cristo, né? Era o Cordeiro. Glória a Deus. E é precioso, né, esse entendimento. Ele reconhece, eu batizo com água, mas ele que veio, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, fogo consumidor do Espírito Santo, né, que vem realmente essa grande, é muito mais potência, né? E a partir do 29, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, ele vai revelar, né, que ele realmente é o Cordeiro de Deus e ele vem para cumprir toda aquela lei e ser o Cordeiro perfeito. Então, quando a gente acessa o Senhor Jesus, é de fato receber a graça, né, esse favor imerecido, porque ele cumpriu o que nós não daríamos conta, né, de fazer com tamanha perfeição. E então, a partir do versículo 33, João deu testemunho, né, dizendo que viu ao batizar Jesus, ele viu ao Espírito que descia do céu como pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água me disse, aquele sobre quem vires, que desce o Espírito e permanece sobre ele. Este é o que batizará no Espírito de santidade. E aí, a partir disso, Jesus é conduzido ao deserto, né? A gente sabe ali as provas do qual ele passou. E após sair, Jesus Cristo chama os primeiros discípulos, que foi ali, né? João, com os 2 de seus discípulos, e ao ver Jesus caminhando, diz, esse aqui é o Cordeiro de Deus. E seus 2 discípulos escutaram quando falava e foram após Jesus. Mas viram-se Jesus e, vendo que vinham após ele, perguntaram, o que buscais? E ele disse, mestre nosso, onde vives? E eles responderam, vinde e vereis. E eles foram e viram onde vivia e permaneceu com ele aquele dia, porque era cerca de 4 horas da tarde. Então, e um dos que escutaram a João e foram após Jesus era André, irmão de Simão. E este viu primeiramente seu irmão Simão e disse, temos achado a Cristo. E o levou a Jesus, e Jesus o olhou e disse, tu és Simão,
filho de Jonas, teu nome será Cefas. Então aqui já começou o ministério, né? Ali com os 3. E aí o que eu achei... foi chamando Natanael e Filipe. Eu achei muito lindo, né? Tá nas entrelinhas, mas eles perguntam, né? Onde você está hospedado? Onde você mora? Ele não fala ali em tal lugar. Ele fala, venha e veja. Né? E intimidade. Venha, participa comigo. Né? Então, Jesus não é Deus de longe. Né? Como, tem gente que não gosta nem de falar o nome de Deus e de Jesus por uma questão de respeito. Mas não é assim. Ele é muito próximo. Né? Fale, sim, chame, clame o nome dele, declare o nome dele o tempo todo, porque ele é luz. Né? Ele fala, venham e vejam, vem aqui comigo, seja meu pai. Segue-me, né? Chega aí. Segue-me. Segue-me. Então aí foi, a partir, né, começaram a agregar Natanael e Filipe. E também algo bem interessante, né, até fala que após eles saírem do deserto, começaram a juntar, eles ficam ali a servir mesmo, a serviço do Senhor Jesus. Fala que Jesus dorme ali por um grande período de tempo, né, para recuperar a força realmente física do corpo. E eles ali permanecem. Maria pergunta, aqueles que seguem ali estão ainda contigo? E aí em seguida ela vai e convida, nós temos um casamento para ir. E foram, né, Jesus e todos os seus discípulos. Então só aí já lotou a festa. Eu queria falar aqui do último versículo desse capítulo, porque quando o Natanael, né, pergunta para ele, né, vamos começar aqui, ó. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Porque Natanael estava meio duvidando, né? Daí ele falou, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Provavelmente ele estava orando, né? Então Natanael exclamou, Rabi, o senhor é o filho de Deus, o rei de Israel. Você crê nisso só porque eu disse que eu te vi na figueira? Né? E daí olha que declaração. Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus nos leva para um outro nível. É isso que você quer? Não, eu tenho muito mais. Venha comigo, seja íntimo comigo e vou te dar muito mais. Você está orando junto com alguém, está seguindo a oração de alguém, venha orar comigo e eu vou te dar mais, mais. É isso que Jesus está falando. Vem, seja íntimo de Jesus, que você vai ver que, nossa, é muito mais. O quanto há ainda em abundância, né? Precioso mesmo. Aí o capítulo 2 aqui vai testificar o primeiro milagre, assim, revelado, né? Diante de todos, porque, e através de Maria, né? E foi em um casamento. Então aqui a gente já toma essas grandes lições e Deus tem prazer em estar conosco. É a primeira instituição, né, do mundo, do qual gera aí muitas outras, é a base mesmo. Então, não à toa é a partir daqui que começa tudo, né? Porque no casamento a gente sabe que todo casal passa por desafios. Aqui vai apresentar exatamente um grande desafio nessa circunstância, mas Jesus aqui ele se torna a solução. Onde Jesus está, vai haver a solução, vem a alegria. Então já toma, assim, pra gente tomar essa grande lição e ter sempre essa palavra no nosso coração, né? Em tudo a gente tem que colocar ele. Nos nossos negócios, na nossa família, na vida pessoal, enfim, tudo. Nos relacionamentos. A gente sabe o quanto, né? Se a gente descobre assim muito antes, a gente tem esse discernimento e antes de tomar qualquer decisão, consagrar o Senhor para que Ele direcione. Né? Imagina isso na nossa prática lá desde o início. Seria ótimo. Né? Então, é essa diferença que a gente tem que levar para tudo em nossa vida, é colocar Ele à frente. Ele realmente no direcionamento e que a gente tenha esse discernimento de ouvir e praticar, né? E principalmente aqui em relacionamento. Então fala que no terceiro dia eles celebraram uma borda em Caná, cidade da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, também foram convidados para a borda, Jesus e seus discípulos. E ao lhe faltar o vinho, Maria, mãe de Jesus, disse, não tem vinho. E Jesus lhe disse, o que há entre mim e ti, mulher?
minha hora ainda não chegou. Então aqui revela que Maria, no seu íntimo, como fala lá desde o início, né? Maria guardava muitas coisas no seu coração. O princípio da discrição. Porque ela sabe da capacidade do filho, ela conhece ele. Imagina que certamente ali na sua casa ele já multiplicava, ele já demonstrava essa provisão. Então ela sabe da capacidade, agora é hora de você fazer o público. Única que tinha a certeza, né? Ela tinha a certeza de que ele era filho de Deus, que ele era Jesus. Né? Os outros estavam ali conhecendo, mas ela tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. E ele diz, não é minha hora de revelar, mas ela no seu íntimo, quantas vezes eu creio que ela já manifestou. Até fala, né, que Jesus ali, quando criança, ressuscitou um amiguinho do qual haviam empurrado e acusaram ele de ter matado, e ele foi lá e ressuscitou só para que... Isso nos escritos epígrafos, né, que falam. E ele ressuscitou só para que o menino falasse que ele era inocente. Então, assim, desde criança ele já manifesta muitas coisas, porque até a própria palavra nos diz, a criança dá a perceber o que será desde pequeno. Então, Maria guardava todas essas coisas no seu coração, né? No seu íntimo. Então, esse é um grande princípio do qual nós temos que guardar, né? Em respeito à nossa casa, aos nossos filhos, até para não despertar circunstâncias antes do tempo, né? Inveja ou, enfim, N circunstâncias. Então, é um princípio da discrição. E então sua mãe disse ao que haviam, fazei o que ele vos diga. Ele disse, não é minha hora. Mas a mãe, na autoridade de mãe, ela disse, faz tudo o que ele vai dizer. Né? Imagina que teve um certo tempinho aqui depois, ela provavelmente aquele poder de influência que mulher tem, né? E aí em seguida no versículo 5 já diz, ó, fazei tudo o que ele vos diga. E ele já havia dito, não é minha hora. Mas ela o influenciou. E estavam postas ali as talhas de pedra para o rito de purificação dos judeus, nos quais cabiam 2 ou 3 cântaros, de 80 a 120 litros, né, de líquido. Então, é algo muito interessante que aqui, que essas talhas, ela recolhia água suja. Olha o que é essa grande lição. Muitas das vezes, aquele casamento, fala aqui do renovo, né? Ele pode ter muitas mágoas, circunstâncias, porque aqui eles entravam na festa e lavavam as mãos, e aquela água suja foi onde ele fez o melhor vinho, o renovo literal, né? E a pessoa fica assim, nossa, mas como fazer de uma água tão... Então há uma aceleração de partícula, uma purificação, um renovo, e de fato, quando a gente determina que está na presença do Senhor, é algo inexplicável. A mulher perdoa o marido do qual traiu e faz um renovo, e aceita essa conversão e realmente purifica total. Algo que algumas pessoas dizem, nossa, mas como essa mulher consegue? Nossa, mas como esse homem conseguiu perdoar essa mulher? Né? É uma transformação. Aqui ele transformou a água em vinho, né? E o vinho a gente sabe que é alegria. E também, na nossa vida, é uma transformação. Ninguém reconhece uma pessoa, vamos supor, uma mulher que era prostituta. E ela conhece Jesus e tem uma transformação na vida dela, quem a conhece atualmente não consegue imaginar como ela foi, porque ela foi transformada. O casamento também, né, que fala do casamento, o casamento também, você nem consegue entender, nossa, como aquele casal vive bem de verdade, não é só aparência, né, porque Jesus transforma. Purificou, né, e transformou mesmo. Lembrando que o casamento daquela época durava 7 dias, né? Hoje dura horas, e olha lá ainda, porque às vezes a gente não consegue pagar o buffet, né? E aqui foi no 3º dia, né? Então acabar a comida e a bebida era como se fosse uma maldição, um casamento que não teria ali a prosperidade, né? Não teria as bênçãos. Então, realmente, aqui foi um grande presente, né, da parte do Senhor para esse casal, para esse casamento. E fala-se também que provavelmente por Maria tomar frente do cerimonial seria o casamento da irmã de Maria, né? Falam que provavelmente seria o casamento de Salomé, porque ela teve ali a honra, a autoridade de chamar, ela teve a autoridade de se colocar à frente para ele prover a bebida, então tem uma certa intimidade, né? Seria de um parente do próprio Jesus. Nós, como parentes dele, né? Então... Ele é nosso irmão primogênito, então o primogênito tem essa grande responsabilidade
mais novos. Então, toda essa graça a gente recebe da parte do nosso irmão mais velho. E em seguida, ele colocou, encheram até ao topo, e em seguida, no versículo 8, ele diz: tirai agora e levai ao encarregado da festa. E levaram. E ao provar o encarregado da festa a água convertida em vinho, sem saber de onde vinha, mas sabiam os que serviam, e os que tiraram a água, chamou ao noivo. E disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já beberam o suficiente, serve então o inferior, mas tu guardastes o bom vinho até agora. Este sinal foi o primeiro que Jesus realizou quando esteve em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois dessas coisas, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e permaneceram ali poucos dias. Então, olha aqui que bênção. O último foi melhor do que o primeiro. Imagina assim na vida, né, Biba? Quando a gente passa uma circunstância, isso nos fortalece tanto que a gente realmente se torna uma pessoa mais forte, mais resiliente, né? E, de fato, a perseverar até quando surgir uma outra circunstância, né? A cada desafio vencido, a cada circunstância superada, a gente fica melhor. E aqui Jesus realmente manifesta isso. A tipologia bíblica, o vinho é alegria. Essas atitudes contradiz toda a realidade, vamos dizer assim. Por exemplo, tem muita gente que nós vivemos numa sociedade que o velho não, né, o idoso não é valorizado, né? Bem contrário aos asiáticos, assim, que valorizam a sabedoria dos idosos, coisa e tal. Nós não temos isso. Então, eu vejo muita gente falar assim, agora não tem mais jeito, porque agora é esperar para morrer. Gente, enquanto tem vida, tudo pode ser mudado, né? Tudo pode. Então, eu vivo hoje coisas muito melhores de quando eu tinha 20, 30 anos. Também porque hoje eu tenho Jesus, porque Deus transformou a minha vida, e também porque a gente tem essa serenidade de crer. Eu tenho o melhor. Eu poderia estar numa situação melhor. Eu tenho o melhor, porque Deus me dá o melhor. Então, Ele vai me dar mais? Pode me dar mais financeiramente, etc e tal. Mas tudo que eu vivo, se eu vivo debaixo da graça de Deus, gente, é o melhor. Não tem que discutir, né? Não... Sabedoria, testemunhada aqui. Então, que nós tenhamos realmente isso, de ser grata, né, pela dádiva de vida e pela graça, favor do Senhor. E isso é muito da gente ter essa consciência, né, Biba? Porque não é o que o outro vai falar ao meu respeito, mas é o que eu tenho essa convicção de saber quem eu sou. E embora o outro não me valorize, eu tenho um que me valoriza. Jesus Cristo me ama, foi por mim. Inclusive aqui a gente vai meditar um dos versículos mais conhecidos e mais lidos, que é: Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos que nele crêem não pereçam. Então a gente não pode perecer diante, seja da circunstância física, seja financeira. Busca Ele, tenha Ele que venha esse renovo, né? Essa consciência de que eu sou importante, eu sou valorizada, Ele me ama. E eu vou desfrutar, sim, da dádiva de vida, né? Então, isso é uma sabedoria realmente preciosa. E não importa qual seja a circunstância, se é no casamento, se é na vida pessoal, tendo Ele, a renovo constante. Todos os dias a gente tem esse renovo de aliança com o Senhor para desfrutar dessa vida. Em meio às dificuldades, eu tendo Jesus, eu manifesto essa alegria, porque na tipologia o vinho é alegria. E a manifestação do reino é isso. É alegria, é paz, é amor. E se eu já sou amada, vai resplandecer essa luz, porque Ele é luz, né? Ele é a luz. Então a gente manda embora toda a treva, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o desafio. E eu creio também que nós, como representantes de Cristo na Terra, aonde a gente chega, o ambiente tem que mudar, gente. Se não mudou, alguma coisa está errada. Você não está mostrando a sua luz. Aonde você passa, por onde você passa. Você tem... É inerente. Você pode até não querer mudar o ambiente, mas você muda. Porque você leva paz, você leva tranquilidade, você leva amor, você leva compreensão. Né? Então isso muda. Deixa a marca, né? Deixa aquele cheiro da essência de Cristo, né? Perfeito. É precioso. E a partir do versículo 13, Jesus expulsa os comerciantes do templo. Então, uma mensagem assim preciosa. No versículo 17,
a partir do 16, né, ele fala aqui que Jesus, ele achando, chegou ao templo e viu lá que compravam bois, ovelhas e que negociavam, então eles tinham um acordo dos mercadores, uma parte do que vendiam ia para os sacerdotes, então eles fizeram disso um negócio. E no 15 diz que Jesus, ao ver tudo isso, ele fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, as ovelhas, os bois, os cambistas, despejou as moedas no câmbio e virou suas mesas. Depois disse aos que vendiam pombas, tirai elas daqui. Não convertei a casa de meu pai em casa de comércio. Então os discípulos lembraram que está escrito, o zelo pela tua casa me consome. Salmos, né? Isso está lá nos Salmos. Então é o zelo pela casa do Senhor. A casa do Senhor é importante. Hoje muita gente né, esnoba, não, que a casa, o meu templo, a minha igreja é a minha casa, a minha família, isso é fato. Mas o que acontece na nossa casa, o templo, realmente o templo do Senhor é algo diferenciado, ele é consagrado ao Senhor. O que acontece na sua casa, as palavras que a gente lança na nossa casa, o que a gente faz, não é para ser feito naquele local, ao menos é isso, né? Que é para ser um lugar que tem uma energia diferente. Você vai lá para se reunir com os irmãos. Então, é o zelo pela casa do Senhor, né? Quando a gente vai ofertar alguma coisa, é para manter o zelo dessa casa, ter uma boa toalha de linho, é para estar limpa, cheirosa, para receber os filhos, né? Então, quando a gente até um princípio realmente de hospitalidade, né? Quando a gente é convidado à casa de alguém, leva algo. Mas eu não tenho dinheiro, leva um desinfetante, leva uma toalha, leva... Enfim, conforme a sua possibilidade. Oferta ao Senhor o seu melhor, né? Não é assim quando a gente vai convidado para um almoço, a gente leva uma sobremesa, ou leva uma bebida, ou leva um presente. Então, também para a casa do Senhor, a gente não deve chegar lá de mãos vazias, né? Muito bom você falar sobre esse respeito e reverência que a gente tem que ter na casa do Senhor. Porque tem lugares, tem igrejas, lugares que se reúne para a palavra do Senhor, que a gente não vê respeito. Você vê que, tudo bem, às vezes você vê crianças correndo, daí o pai chama, fala, olha, que não, né? Tudo bem. Mas a gente vê coisas assim, por exemplo, chupa bala, joga no chão. Ô, gente, né? Na sua casa, você joga no chão? É falta de respeito mesmo, sabe? Do pregador tá ali falando e a pessoa conversando. Então, sabe? Põe mais água na batata lá, trocando receita dentro da igreja, sabe? Então a gente tem que ter mais reverência, mais respeito pela casa do Senhor. E também, vamos falar aqui um pouco da nossa casa? Se a sua casa, Deus habita na sua casa, então tem altares. A sua casa, a mesa, não tem que ter celular em cima da mesa, gente. A gente vai comer, é um momento de consagração, é um momento de você conversar, de você agradecer a Deus e de você estar em comunhão com a sua família. Tira essa porcaria desse celular da vista. Nossa, eu tenho vontade de fazer voar, tá? Tenho mesmo. Tá? E é uma prática que a gente tem que policiar e realmente meditar, porque vai acabando essa presença. Antes era a TV, né? Eu falo assim, aqui em casa a gente não tem TV nem no quarto, porque isso também tira a intimidade até do próprio casal, da família. Eu digo, não quero, tem que ter só uma sala de TV e ficar ali, vai dormir. Então, é isso, a gente tem que realmente se policiar e colocar, impor limites, porque senão a gente se deixa levar. A gente é outro altar. É outro altar. O que você tem feito na sua cama? Tem gente que vai comer na cama. Gente, presta atenção, né? Então, vamos consagrar a nossa vida, vamos consagrar a nossa casa. Consagra também o quarto dos seus filhos. Entra ali, faz uma oração, passa o olho assim, fala, Espírito Santo, me mostra aí o que tem aqui que o senhor não gosta, que eu tiro. Conversa com o seu filho, fala, olha, por que isso aqui? Vamos tirar daqui. Você tem que ter consciência que eu estou tirando daqui, porque não é agradável aos olhos do Senhor. Né? Não é simplesmente, tem uma coisa lá, você tira, joga fora. Não, a criança tem que ser orientada também. Né? A menos que ela não tenha clareza ainda, que ela seja muito pequena. Né? Mas são coisas básicas, gente. Quem entra na sua casa? Quem você dá permissão para entrar na sua casa? Sua casa é um templo. É o lugar onde Deus habita também. Então, outra
coisa, palavra torpe. Por que vai ficar falando palavrão? Ou presta atenção no que você fala. A boca, né, traz a vida e a morte para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. É outra coisa que a gente... E aí a mulher sabe o que edifica a casa. Então, essa é uma responsabilidade nossa de impor e explicar o porquê. E olha que não subestime, né? Você falou assim, a criança pequena, mas até eles entendem, né? Se a gente explica e diz... Então, não, é muito importante estar criando, né? Um brinquedo esquisito lá, você quer jogar fora esse brinquedo, né? Daí o bebê, tudo bem. Mas se é uma criança de 2 anos, você consegue falar de uma maneira que ela entenda, né? Mas a nossa casa, gente, eu tenho minha casa assim, eu nunca gostei nem de carregar no meu carro pessoas que eu não gosto. Assim, que é lógico que você vai para a igreja, eu sempre que estou indo, encontro alguém, eu dou carona, com certeza. Se precisar levar para casa, levo também. Mas tem certas pessoas que eu não gosto de carregar no meu carro. Porque meu carro, quem me deu foi Deus. É dele, também é consagrado. Entendeu? Verdade. E tem hora que a gente se pega em cada circunstância, né? Então, só Deus mesmo, para realmente nos dar esse discernimento e realmente essa... Então, nos Salmos realmente está escrito, o zelo por tua casa me consome. E... Então, Jesus realmente dizia, ele manifestou tudo isso. Então, fica esse alerta pra gente também, né? Muito cuidado com lobos em pele de cordeiro, pessoas que fazem... Tá ligado lá, filho, ó. É porque aqui é quente mesmo, viu? Ele diz, mãe, tá calor, o Alex ligado. E são 8, não é nem 8 da manhã ainda. Praticamente 8h30. Então, é isso do qual a gente tem que ter. Cuidado com pessoas que usam a palavra, o evangelho, como mercadoria, porque aqui ele está falando a respeito disso. E a gente sabe que não é longe da gente pessoas que usam realmente o evangelho como mercadoria. Então, aqui é grande alerta. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Né? A partir do versículo 23, Bíblia, pode seguir aí, Jesus Cristo conhece a todos os homens. Aqui vai mostrar a onisciência de Deus. E assim como ele conhece o coração, que é o nosso altar, né? Nós, em 1 Coríntios, vai lá dizer, vós não sabeis que és templos do Senhor? Então, nós também devemos, assim como a gente consagra a nossa casa, a gente tem que consagrar nosso corpo, o que come, o que fala, o que lê, o que assiste, né? E o nosso coração é o altar do qual o Senhor, na sua onisciência, sabe o que todos nós pensamos, qual a verdadeira intenção. Aqui diz assim, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então, não adianta a gente querer enganar, né, a Jesus, porque ele conhece, não tem como enganá-lo. Ele sabe muito... A gente, às vezes, se decepciona com algumas pessoas, porque a gente acredita nelas. Às vezes a gente mede, né, pela nossa régua. Né? Eu falava isso para os meus filhos. Você está falando isso porque você está medindo o seu amigo pela tua régua, mas nem sempre ele vai te medir pela tua régua. Ele tem a régua dele, né? Agora, Jesus não tem como, porque ele nos conhece. Né? Então, o povo lá estava tentando enganá-lo, mas Jesus não confiava, pois conhecia todos. Jesus não tem como enganar. E quando a gente confia no Senhor, a gente não se frustra. Essa é a verdadeira. Mas quando a gente realmente coloca a expectativa em Biba, ou em Laís, em qualquer um amigo próximo, marido, em filhos, a gente pode se frustrar. E a gente tem que se preparar para isso, né, Biba? Eu me recordo que nas frustrações antigas da qual eu tinha, assim, pessoas... Nossa, isso devasta uma pessoa, gente. Por isso a importância de obedecer e estar aqui na instrução. Né? Porque o Senhor nos diz... Infeliz o homem que confia em outro homem. Então, olha para mim. Eu não vou te decepcionar, eu vou te surpreender. Então, a gente já tem que estar preparado. Psicologicamente, a gente já tem. Porque a gente coloca expectativa. A gente vai medir na nossa régua. Aquela pessoa atendeu a expectativa uma vez, a gente vai querer que ela atenda a segunda, a terceira. No dia que eu te disser um não, você não vai nem lembrar do que eu fiz 1, 2, 3 ou 4 vezes antes. Né? Verdade.
Então, é confiar total no Senhor, né? Aqui ele revela isso, que ele conhece a todos nós. Nós temos uma limitação, uma vulnerabilidade. Até mesmo pessoas que deixam de seguir a Jesus porque colocam expectativa em mim como cristã. E eu falo Exato, muito. Exato. E daí, aqui a gente vai para o capítulo 3, que fala de Nicodemos. Você quer ler aí? Vamos lá, é a conversa mais famosa, que é um dos versículos assim, muito conhecidos, né? E ele fala a respeito do novo nascimento. Então havia um certo homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos, um líder dos judeus. Então olha aqui, esse homem ele foi convertido, né? E este foi a Jesus de noite, ele disse: mestre, nós sabemos que tem sido enviado por Deus como mestre, pois os prodígios que tu realiza ninguém pode realizar, senão aquele quem Deus está. Então aqui Nicodemos reconheceu, muitos deles nunca reconheceram até hoje, né? Passados 2000, ainda estão esperando, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então ele diz, e ele foi à noite aqui, olha aqui dá a perceber, Nicodemos ele foi à noite, porque a maioria daqueles lá que eram 70, né? Um conselho ali de 70 homens. Então a gente vê que se destacou alguns, como o líder Nicodemos, José de Arimateia, eles iam contra aquela grande multidão, contra aquela maioria. E ele foi à noite. E ele diz que reconhece que tudo aquilo que Jesus está fazendo, ele não faria se não tivesse Deus. Muitas das coisas na nossa vida, até o crer, vem porque o Espírito Santo nos revela. Porque Deus nos dá esse discernimento e sabedoria para que a gente compreenda. Então, Deus estando conosco, o Espírito Santo estando conosco, é o que vai nos abrir esses olhos espirituais para esse entendimento. E respondendo, Jesus disse: amém. E ele disse: assim seja. De certo te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: mas como pode ser que um homem nasça de novo, sendo velho? Você pode seguir a partir do 5. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nicodemos, ele tinha o conhecimento, mas não tinha o Espírito Santo, né? Não tinha, ele tinha o conhecimento, não tinha o esclarecimento. Vamos dizer assim. Ele conhecia a palavra, mas ele não acreditava que Jesus era Deus. Eles tinham o Pentateuco, né? Até aqui, esse período, eles tinham ali, os judeus, eles até hoje estudam realmente muito, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então tem todo esse entendimento da lei. E aí Jesus vem a partir daqui, é uma nova aliança, né? O novo evangelho. E aí ele fala que da água e do Espírito são, né? E o nascimento é de forma diferenciada, né? O nascer de forma natural é uma coisa, mas o nascer do Espírito é esse toque do qual realmente o fogo consumidor, ele transforma, assim como o ouro, né? O crisol, coloca no fogo e queima toda a impureza do ouro, queima toda a impureza da prata. Diante do Espírito Santo, é queimado em nós tudo que não convém, né? Fica em paz, mas ó, o próprio Jesus falou: vinde as minhas criancinhas. Glória a Deus. E tem hora que eu percebo que ele fica mesmo mais abençoado. É vida, é alegria. É isso. E respondendo, Jesus disse a ele no versículo 10, tu é mestre de Israel e não entende essas coisas. Ele ficou assim perplexo, né, diante. Imagina você ouvir uma primeira, é igual a gente, quando a gente ouve um estudo a primeira vez, quando a gente se depara com algo novo, né, a primeira vez, a gente fica assim, né, um lugar diferente que a gente vai a primeira vez, um ambiente, a gente toma aquele impacto. Então aqui para ele também foi algo novo. E ele diz, em verdade, a verdade te digo, o que sabemos, falamos, e o que temos visto, testificamos, mas vós não recebeis o novo testemunho. Se eu vos disse das coisas terrenas e não acreditais, como acreditarás nas que eu falo das celestiais? Então, aqui ele fala da renovação da mente, é o que Paulo fala lá para nós, em Romanos. Transformais pela renovação da vossa mente. Então, nós
temos que ter essa mente disposta ao novo aprendizado, né? Tem que dar esse acesso, porque se a gente se apegar ao velho, igualmente o Lucas fala, né? Não tem como colocar um remendo novo em um tecido velho. Então aqui ele sabe da lei. Para receber a graça, a nova aliança, ele tem que se desprender desse entendimento velho. Imagina nós, comércio, se a gente não evoluir, se a gente não sistematizar na tecnologia, você vai ficando para trás. Se você não modernizar, colocar uma máquina de cartão, né, receber um Pix, porque há aqui ainda comerciantes que diz, não, só trabalho com cash, só trabalho em espécie. E a gente sabe que tem um período contábil. Por exemplo, você não é conhecido, você não é visto. Já se fala que tem um prazo contado para as moedas serem impressas, né? Tudo vai ser digital daqui a um tempo. Então, se você não desprender desse meio, seu comércio quebra. Então, é preciso, né, modernizar, evoluir, renovar pela transformação da mente. É um pouco desafiador, mas você tem que se dispor, porque tudo que a gente se dispõe, a gente vai aprendendo, né? Exato. Exato. E aqui você... Onde você parou? Pode seguir, a partir do 12. Do 13, né? Versículo 13 do capítulo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui está falando da morte de Jesus, né? Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro versículo que toda criança aprende nas escolas dominicais, né? E é uma declaração de amor. Eu vejo assim, uma declaração de amor. Deus te amou tanto que ele mandou Jesus para sofrer tudo que nós vimos esses dias aí, lendo os outros evangelhos, né? Para mim ainda é difícil quando eu leio nos evangelhos, porque vou pensando em tudo que ele foi humilhado, em toda a dor que ele sentiu, para nos dar a vida eterna. É uma declaração de amor. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Tremendo, né? Glória a Deus, é precioso. E quando ele fala filho unigênito, então Deus tem um único filho. E lá em Gálatas vai nos falar que aqueles que neles creem são tomados como filhos adotivos. Então, precioso. Ai, que lindo. Tá aqui no desafio. A conexão aqui não pegou aqui para ele, aí fica pedir para ir lá onde o pai. Então, é isso, a gente tem, por isso que ele diz que aquele que crer nele é tomado como filho, já o que não crê está condenado. Então, como que eu vou me tornar, né, adotivo? Então, preciosa lição. Você segue, eu vou abrir aqui a porta para ir. Tá certo. E é difícil para muitas pessoas entenderem isso, porque Jesus se deu. A gente não precisa fazer nada a não ser aceitar essa atitude de amor dele. E no mundo que a gente vive, tudo a gente paga, né? Tudo a gente paga. Tudo que você tem que pagar. E às vezes até por uma amizade, né? Você fala, nossa, quero ser amigo do fulano de tal, mas preciso chegar perto dele. E para Jesus não precisa nada disso. O propósito dele foi esse. Ele veio para que nós tenhamos vida, né? Não precisa, não é pago por isso, né? A gente não precisa pagar pela salvação.
Precioso. Então, quando a gente tem que ter essa humildade, porque quando a gente chega a Jesus, a gente pode expor as nossas vulnerabilidades, as nossas obscuridades, né? E ele vai transformando isso, porque ele fala, ele é luz. Então, muitas das vezes, até essa aproximação faz com que a gente tema de chegar diante dele, né? E expor as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos pecados. E todos nós temos. Não há esse que diga, eu não tenho o que revelar. Mas ser humilde a ponto de expor. E aí nem o inimigo terá mais como vir acusar isso ou apontar isso para você. Porque você já expôs na luz. Se já está na luz, você não teme. E Jesus é que vai transformar esse renovo. É uma prostituta, é um assassino. Deus tem amor, ele quer todos próximos a ele. Ele quer todos convertidos. Então, por isso que a gente realmente tem que olhar todos com esse amor. E isso não é dom, né? Essa bondade não é dom de nós, isso vem da parte do Senhor mesmo. Porque quão difícil é você olhar para uma pessoa que cometeu um assalto, uma pessoa que fez um mal para o seu filho, como a gente vê, né, mães no próprio tribunal e diz, eu perdoo o assassino do meu filho. Isso não é dom, assim, sabe? É vindo realmente do Espírito. Isso não é de nós, não é da nossa bondade, é dom vindo do Espírito Santo, né? E a gente fica assim, perplexo, nossa, mas como essa pessoa consegue fazer isso? A gente fica assim mesmo se perguntando como, porque é bondade do Espírito Santo, é a bondade de Deus que vem sobre nós, né? Então a gente nunca pode olhar e julgar aquela pessoa que está, e esse, né, em uma circunstância. Amor tá para todo mundo. Pra a todo. gente que aceita ou não, né? E como diz, a porta é estreita, né? E nem todo mundo está disponível a acessar esse funil. Porque vai afunilando, o negócio vai... É preferível estar ali na porta larga. Então a gente vê que realmente esse funil, são poucos os que suportam aquele processo. De se expor, de se humilhar, de confessar a sua falha. Né? É um funil. É muito estreito. Porque tem que ter uma humildade muito grande. Se você tiver o ego, o orgulho inflado, você não vai se despir dessa casca, né? E aí é condenado, né? Aqui onde ele fala. Mas, e quão leve a gente fica quando expõe. Fiz mesmo, já me arrependi, estou convertido e graças a Deus eu recebi essa graça. É um favor merecido, mas eu tenho o perdão na parte do Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai continuar fazendo, né? Uma conversão. Então, por isso que a palavra nos diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Né? Porque a gente sabe que o caminho de salvação e perdição é aqui, junto. Tem pessoas que manifestam, é uma palavra muito forte, que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. Gente, Judas foi salvo. Ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. Quando ele começou o ministério, ele estava. E ele se autocondenou. Ele não aceitou a salvação. Ele perdeu. Já Pedro errou, falhou, mas ele se converteu. Ele não teve o nome riscado do livro da vida. Então, quando a gente se acha autossuficiente, a ponto de me condenar, eu fiz isso, eu não mereço, a gente está se autocondenando, a gente está dizendo por nós mesmos que a gente é capaz. Não é por nós mesmos, né? E quando a gente faz isso, a gente diminui o poder de Deus. Exatamente. Então, a gente tem que estar perseverante até o fim, crer e manifestar. Todos nós estamos vulneráveis. Hoje a gente declara, eu tenho fé, eu tenho convicção, eu estou salvo, estou na presença de Deus. Gente, todos nós estamos vulneráveis a se perder. Né? Tem o texto lá, várias formas de se perder. Ou você perde por inocência, nós como ovelhas, por inocência, por algo que chegou e se a gente aceitar. Por isso que a gente tem que estar vigilante, constante. A gente pode se perder por inocência, por algo que alguém vai dizer e a gente crer. Ovelhas perdidas por inocência. A dracma perdida por acidente. A gente pode se perder numa circunstância, num acidente da vida, em alguma coisa. E a gente pode se perder pelo filho pródigo. Eu conheço a palavra, eu sei que aqui na presença de Deus é melhor, mas em alguma circunstância o mundo pode capturar. Né? Então, a gente tem que perseverar para não ser uma dessas, se perder. Todos nós estamos vulneráveis. Eu, Biba, hoje nós estamos na presença. E que sejamos perseverantes, constantemente. Porque a gente pode perder? Pode se perder, né? A palavra está aqui. Então, é perseverar até o fim. Não é, uma vez estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Ele pode ser riscado. Infelizmente, né?
a gente fica assim, é algo impactante, mas é preciso perseverar. A palavra já nos diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a sua coroa. Porque a gente sabe que quantas pessoas estão na presença e vai lá e comete uma asneira. Pastores, servos, se autocondenam. Tem que confiar na palavra de Deus. Ele é o justo juiz. Por que eu vou me condenar? Então é preciso perseverança, né? Para crer e estar na luz do Senhor, né? Essa é a palavra que Deus revela, né? E a partir do versículo 22, João dá testemunho de Jesus Cristo. Você pode seguir, Ana? Sim. Então, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região de Judeia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É um noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. E a gente deve declarar isso também, né? Que Cristo em nós cresça e o nosso nome pode até desaparecer. Quando a gente fala de Jesus, que a mensagem ganhe forma, ganhe vida. E talvez a pessoa nunca nem lembre quem foi que falou. Não tem importância. O que tem importância realmente é ele, né? É o Cristo. Promover a Jesus. E como ele diz, né? O noivo é quem tem a noiva. Ou seja, ele diz, ele é quem tem. Eu preparei o caminho para ele receber a igreja, né? Que é a noiva de Cristo, as pessoas, né? E o amigo do noivo, quem permanece ali o escuta e fica alegre grandemente por causa da voz do noivo. Então ele diz, o amigo do noivo, eu vim para preparar o caminho. O noivo é mais importante, né? Então aqui é esse ato de humildade, de realmente promover a Cristo. Aqui os discípulos de João ficam enciumados. Você não vai fazer nada, o ministério dele está prosperando. Mais do que o nosso. Então, assim também na vida, muitas das vezes, nós, quando fazemos algo por alguém, nós, quando realmente, né, instruímos alguém, essa pessoa pode prosperar tanto quanto você, mas foi um meio, um processo. Então, é ter essa humildade, né? Deus te fez para aquele propósito, para ajudar essa pessoa na missão dela, que vai ser maior do que o seu propósito aqui na Terra. Então, é esse grande testemunho também, que assim como serve para Jesus, para nós, né? Muitas das vezes um parente, um filho, ele tem tanta visibilidade, ele prospera tanto quanto realmente quem o instruiu. Mas esse é o seu propósito. Assim como de João, ele diz, é promover para que ele cresça e eu diminua. Não que ele seja menos importante. Sim. Afinal, ele fez parte do processo, né? Então, digamos que esse diminuir aqui não é não ter valor, né? Mas é ter humildade de reconhecer. E aí ele segue e diz que o pai ama o filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Por isso que a gente diz, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque ele é o filho unigênito. Nós somos filhos tomados, né, adotados ali, filhos pelo batismo do Espírito Santo. Por isso a importância, né? Há uma diferença, o batismo das águas é quando eu confesso que aceito ele diante dos homens. E o batismo do Espírito Santo é o próprio Senhor que vai sondar o coração, ele que vai saber o momento, pode ser na igreja, pode ser no caminho, pode ser... O Espírito Santo é como ele diz, é como não sabe para onde, você vai ser conduzido, no momento certo vai haver o seu batismo. E a gente sente esse fogo, literalmente, é um negócio que queima que você vai saber testemunhar, vivenciar. Essa experiência, ela é única, ela é incrível, né? Alguns recebem com unção de alegria, alguns recebem com unção... É distinta, porque Deus nos fez de forma única.
né? A minha experiência vai ser contada de uma forma, a da Bíblia de uma, a sua de outra. Então, é único e individual. Assim como a cura, né? Ele curava o cego de um jeito, o outro cego era do outro. Bem, é único. Bem colocado. É muito único esse batismo do Espírito Santo. Então, ele diz que Deus, é até essa passagem que eu gosto muito também, o Filho do Homem, ele se revela a quem ele quer ser revelado. Então, nós devemos meditar nessa palavra dia e noite, porque conforme a intenção do nosso coração, Jesus vai revelando, a gente vai tendo discernimento, entendimento. Porque o Pai, Deus deu todas as coisas e a autoridade a Jesus. Por isso que ele também nos confere autoridade. Ele diz, obras maiores vocês farão do que eu. Creiam em mim, porque Deus colocou todas as coisas na mão dele. E ele, com a sua autoridade, ele dá a nós. Por isso que a gente tem que reconhecer a autoridade que nós temos, o valor que nós temos perante sermos co-herdeiro com ele, de todas as coisas. Aqui ele fala, todas as coisas ele entregou em suas mãos. E quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não obedece ao Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Olha que chave. Olha que chave. Crer no Filho para ter a vida eterna, né? E essa salvação a gente vê lá do amigo, né? Na crucificação, os malfeitores, um de um lado, o outro do outro. No último instante, ele toma posse dessa salvação, da vida eterna. Ele diz, hoje mesmo você estará e comerá da árvore da vida no paraíso. Ele não reinou em vida, mas ele teve a salvação. No último instante, ele teve. Por isso que diz, mais vale um dia na presença do Senhor do que uma vida inteira sem. Né? No último instante, há pessoas, a gente vê que se converte naquele último suspiro. Adquire e reconhece o Senhor Jesus como o único, eterno, suficiente Salvador. Então, a nossa realmente oração todos os dias é, Senhor, renova minha aliança, eu creio em Ti como meu único, eterno, suficiente. Porque Ele é a fonte. De saúde, só a gente ter a saúde, é uma dádiva, é uma bênção. Saúde, vida, provisão, porque Ele tem todas as coisas, né? Todas as coisas foi dada a Ele. Então, aqui a gente lê o Novo Testamento, a gente toma posse dessa herança para que a gente realmente manifeste essa autoridade que Ele nos concede. É tudo. Todas as coisas. Glória a Deus, viu? Edificante. Lindo demais. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente possa meditar nisso o resto do dia, né? Toda a vida. Tomar esse pão. Como ele nos ama, né? O capítulo 4 vai falar da água da vida, né? A palavra de Deus é o pão. E quando a gente toma esse pão, em seguida a gente tem que beber, né? Então é alimento e é água. Então a gente tem a importância da gente estar constante, né, Biba? Diariamente, para realmente se nutrir. É precioso. Eu amo esse momento de estar aqui, de realmente promover a Cristo, né? De tomar lição mesmo desse exemplo da referência, porque ele é a nossa primeira e única referência perfeita, né, que a gente tem aqui no mundo, de amor, de sabedoria. Então, quando nós somos a média de quem a gente mais convive, então conviver na presença de Jesus todos os dias, sem dúvida, nós seremos melhores, né? Com certeza. E é isso. Gratidão, viu, amada, pela presença, cada um aqui presente. Honra estar aqui. Você faz a oração no final? Claro que sim. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós te amamos, Senhor. E estamos muito felizes porque nós lemos aqui que o Senhor nos amou primeiro, né? Então nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Nos conduz, Pai, que o teu Santo Espírito fale conosco por onde ir, para que direção tomar, que nós sejamos realmente revestidos de toda a palavra. E nós queremos, Pai, tomar posse de tudo isso, que nós somos teus filhos e tudo que é teu é nosso. Nós queremos tomar posse. Pai, nos dá direção. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos principalmente, Pai, por tudo que o Senhor é e entregamos nossa vida no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abençoado. Obrigada. Fica com Deus. Amém. A todos nós.